E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Aaron, sou especialista em ciência de dados e a gente vai dar sequência hoje, né, às nossas aulas ali, né, sobre inteligência artificial. Esse vai ser o quinto capítulo. A gente vai avançar um pouco em relação àquilo que a gente vem falando na última aula ali, né, das redes neurais recorrentes e dos LSTMs. A gente vai voltar também um pouco no tema de Convolutional Neural Network, que é o do capítulo 3, principalmente para falar sobre um tema que são os encoders e os decoders, né? Então, ali em 2014, final de 2014 e início de 2015, né, surgem os encoders e decoders tanto para linguagem quanto para reconhecimento de imagens, né? E isso de fato deu uma revolucionada, inclusive os próximos temas dos quais a gente vai discutir, né, o attention, os transformers, eles são bem baseados ali nos encoders e nos decoders, né? Então as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes, muitas coisas vão começar a fazer mais sentido, principalmente quando a gente começar a falar de transformers, né? A gente vai ver que muito do que a gente tem hoje, principalmente a capacidade de treinar um modelo do tamanho de um chat GPT, de um Google Bard ou coisa do tipo, né? Inclusive o Cloud ali, eles dependem exclusivamente ali dessas questões que a gente vai discutir nessa e nas próximas aulas, né? Muito vem dessa conceituação. Então, vamos lá que o negócio está começando aqui a ficar legal, né? Algumas coisas aqui já vão surgir nesse capítulo, né? E vocês vão ver que muitos dos conceitos vão ficar cada vez mais abstratos. Então, voltem nos capítulos anteriores, assistem mais vezes, busquem pelos conteúdos que estão ali na descrição. Vocês vão ver que muita coisa que está aqui é complexa, mas dá para entender, né? Só repetindo ali esses vídeos. Antes de a gente seguir aqui para o tema de hoje, considerem compartilhar esse vídeo caso vocês gostem, curtem esse conteúdo, deixe os seus comentários aqui nesse vídeo, isso ajuda muito o canal, o YouTube entende, né, que quando você está comentando em um determinado vídeo, você tem mais interesse, traz mais engajamento, traz mais visibilidade ali no próprio YouTube. Então considere deixar o seu comentário, sua sugestão, né, alguma dúvida, sinta-se à vontade ali, o chat é nosso para isso, né? Então vamos aí pro tema de hoje. Bom, então dando sequência ali, né, de onde a gente parou no capítulo anterior, a gente tinha, que é exatamente o que está aqui nessa imagem de cima, né, a gente tem um LSTM, ah, que a gente já apresentou no capítulo anterior, então eu não vou entrar muito no detalhe de como o LSTM funciona aqui. Mas para nos ajudar, né, aqui a entender um pouco melhor como tratar, né, essa informação quando a gente está falando de encoders e de decoders, que é o tema desse vídeo aqui, né, basicamente o que eu fiz foi aqui abstrair, né, exatamente esse diagrama que eu tenho em cima em um único bloco, né, onde tudo que está dentro dessa caixa verde virou essa caixinha que eu estou chamando de LSTM, e aí eu tenho todas as minhas entradas, né, e as minhas saídas, né, exatamente da mesma forma como eu tinha ali anteriormente. Aqui tem um artigo, né, o artigo que introduziu esse conceito dos LSTMs como encoders e decoders, que é esse Sequence to Sequence Learning with Neural Networks. Ele é um artigo de 2014, né, no fim de 2014. E com esse contexto, com esse conceito, né, de encoder e decoder, eu consigo, por exemplo, resolver problemas de tradução de texto ou coisas dessa natureza, né? E aí, bom, vamos considerar aqui então que eu tenho um LSTM ali, um bloco de LSTM, né? Esse LSTM ele tem algumas informações, então eu tenho aquelas minhas informações de memória, assim como a gente já discutiu na aula passada. Eu tenho a minha entrada, né, o meu vetor de entrada. Eu tenho as minhas saídas aqui de memória. Entendam sempre, né, que esse LSTM ele tem ali uma recorrência, então sempre essa informação aqui ele é um ciclo fechado. Então cada palavra que ela entra, né, que eu tenho aqui como input, para a próxima palavra, as memórias, né, elas têm uma recorrência aqui, então esse C de T-1, né, que vai ser a minha entrada, na segunda palavra ela vai ser exatamente a saída da minha primeira palavra. Então essas duas memórias aqui, elas têm uma recorrência, né, uma vez que a gente sabe que o H de T aqui, essa saída, ela é exatamente igual a Y de T, né, que é exatamente aquele diagrama que a gente viu ali no slide anterior. Então vamos considerar
a gente tem esse LSTM, esse LSTM, né, obviamente que ele tem um vetor de entrada. Esse vetor, né, ele já está embedded, né, que basicamente isso significa. Então, o meu vetor, ele não é mais um texto, por mais que aqui eu esteja falando sobre informações textuais, né? Por exemplo, traduzir um texto. Então, aqui eu teria uma palavra, por exemplo, em inglês, ou uma frase em inglês, e eu estou esperando como saída uma frase em português. Né? Mas, como a gente está falando de um sistema que basicamente ele é uma rede neural, né, que são os LSTMs, eu preciso que a minha entrada ela seja um valor numérico, né? Uma entrada matemática, para que eu consiga fazer todos os meus cálculos. E para isso a gente faz ali a conversão, né, da minha entrada textual para uma informação matemática. Né? Como a gente faz isso? A gente já viu no capítulo anterior lá nos LSTMs. Né? Então, a gente está considerando aqui que o meu x de t, esse vetor aqui já embedado, né? Então aqui eu tenho várias palavras, vários tokens, que são informações numéricas, matemáticas, né? E aí, bom, para cada palavra ou cada token que eu vou fazer análise, né, que vai ser input do meu LSTM aqui, eu preciso fazer isso uma vez encadeado, né? Sempre no tempo. Então, primeiro eu coloco a primeira palavra, ele vai receber todas as informações, vai me dar, vai me executar uma determinada saída. Eu coloco outra palavra e vou encadeando todas essas palavras, né? E aí cada palavra que é esse vetor embedded, ele vai ser o meu input, né? E aí a próxima palavra ela vai receber aqui a memória da primeira palavra, né? Então vamos considerar esse cenário onde eu tenho esse LSTM, eu recebo o meu vetor, vamos chamar aqui embedded, né? Ou seja, convertido numa informação matemática. E eu tenho um outro LSTM, que está aqui atrás, né? Que é exatamente igual a esse LSTM. Ele também vai receber essa mesma entrada que eu, né? Recebi no meu primeiro LSTM. Isso significa que eu estou colocando duas células de LSTM aqui nessa minha primeira configuração. Eu poderia encadear aqui vários, tá? Isso daqui é interessante porque eu vou extraindo mais informações do meu vetor de entrada de formas diferentes, porque cada um desses LSTMs tem os seus pesos iniciados ali de forma diferente, então eles estão extraindo características diferentes do meu vetor de entrada, né? E aí isso daqui eu estou chamando da minha primeira camada, né, de LSTMs, né. Aí, basicamente, o que eu vou começar a fazer aqui é construir uma segunda camada, onde eu tenho de novo um LSTM, tenho um outro LSTM, que seria a minha camada 2, e as entradas dessa minha segunda camada, né, nada mais são do que as saídas da minha primeira camada aqui, e aí eu tenho essa segunda camada aqui de LSTM. Então eu tenho duas células de LSTM por camada, né, e eu tenho duas camadas. Aqui é importante que a gente não confunda com uma rede neural comum, né, onde eu tenho camadas de neurônios. Entenda que cada LSTM desses aqui, ele é por si só uma rede neural, né? Então eu tenho de fato células de redes neurais diferentes, em diferentes camadas, né? Extraindo informações distintas, né? E obviamente aqui tentando enriquecer e retirar aquela complexidade da minha informação, né? Então aqui é a mesma coisa, aquelas informações de H de T e C de T aqui, né, elas são recorrentes, então cada palavra que eu imputo, né, ela volta a ter essa recorrência. E aí isso daqui é o que eu chamo de encoder, né? Porque encoder, basicamente eu estou extraindo informações daqueles meus vetores de entrada, né? Ou seja, eu estou codificando aquela minha informação e convertendo isso numa informação diferente do que aquele textual, né? Eu estou capturando uma informação matemática aqui dessa minha informação. E aí, bom, olhando para um outro lado, é uma coisa aqui que é bastante importante, né? Que dentro do meu encoder, ou seja, no momento em que eu estou codificando a minha informação, aqui eu vou ter uma frase com vários tokens, ou seja, várias palavras, e eu entendo que eu configuro, né, para que a minha frase ou o meu encoder ele entenda que a minha frase acabou quando eu recebo uma tag, né, que muitas vezes o pessoal chama de EOS, né, que é end of sentence ou final da sentença. Então sempre que eu recebo essa tag de EOS ou end of sentence, né, eu considero que esse meu processo de encoding ele finalizou e eu posso ir para o meu processo de decoding, né? Então aqui no meu decoding, basicamente o que eu tenho de novo, um LSTM, ou na verdade dois LSTMs, né, que são duas células,
A minha entrada aqui, já a gente volta a falar sobre ela, mas a gente tem uma certa diferença aqui, né? Aqui eu tenho de novo uma camada, uma layer 1. Aqui basicamente tudo se repete, né? Eu tenho essa minha layer 2, aqui eu estou chamando de decoder. As entradas da minha layer 2 são os meus vetores de saída da minha layer 1. E eu também tenho um vector embedded aqui como entrada, né, na minha camada de decoder. Aqui é uma coisa bastante interessante de a gente entender, né, o que isso significa. Lembra que eu acabei de falar, né, que o final dessa sentença aqui ele entende como um EOS, né, o End of Sentence. Aqui no decoder, como eu estou querendo converter, né, uma sentença inicial, por exemplo, um texto em inglês, em uma nova sentença que é o mesmo texto em português, o meu decoder ele inicia exatamente com a tag EOS, né? Que seria esse end of sentence. Então ele começa o meu vector embedded, a minha primeira entrada aqui é exatamente esse EOS, né? E as entradas posteriores é aquelas palavras, né, que o meu próprio decoder está gerando como output. E aí, uma coisa que é interessante, né, é que as informações aqui de memória, né, do meu decoder, elas vêm justamente aqui dos meus decoders, né? Então, as informações de memória de saída, né, final aqui do meu encoder, elas são entradas para as minhas memórias do meu decoder, e isso a gente chama de context vector, né? Basicamente, é um vetor de contexto. Então, ele está contextualizando o meu decoder sobre informações que ele extraiu no encoder. Né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui de informação, né, do meu decoder, de converter aquele array, né, de tokens ou de palavras num outro array de palavras, é exatamente aqui o vetor de contexto, ele que está dando as informações ali passadas da minha frase de input, né? E aí, bom, a minha saída aqui, né, do decoder, e aí isso aqui é uma coisa bastante interessante de a gente comentar. Vejam que as minhas saídas das minhas layers anteriores, então se eu tivesse aqui 2, 3, 4 layers, né, até a minha layer final, cada layer eu vou alimentando a minha layer subsequente, né? Isso vai acontecendo de camada para camada. E aí, a minha saída do meu decoder, né, que deveria ser ali a próxima palavra, né, ou pelo menos a probabilidade da próxima palavra, que é isso que os encoders e os decoders fazem, né? Então o encoder ele vem recebendo palavra por palavra, vai removendo esse contexto, o decoder vai definir depois do end of sentence aqui do meu encoder qual que vai ser a próxima palavra, né? E aí ele vai fazendo isso até que ele próprio gere uma saída ali de um end of sentence, né? E aí ele entende que todo esse processo acabou de decode, né? Mas como o meu decoder aqui, ele tem uma saída matemática, né? Basicamente o que eu faço é, eu pego essas saídas aqui, importo elas dentro de uma rede neural artificial vanilla, né, que a gente chama, ou aquela mais clássica que a gente tem, aquela multilayer, né, assim como a gente apresentou lá no segundo capítulo, né? O link dos capítulos estão todos aqui na descrição, então assistam, né? É importante que vocês entendam cada um dos processos. Então, essas entradas aqui, elas são apresentadas para uma rede neural artificial vanilla. E essa rede neural artificial vanilla que vai ter o meu output aqui, né? Que nada mais é do que vai ser ali um vetor de saída de probabilidades, né? E a partir dessas probabilidades eu consigo definir qual que é a próxima palavra, né? E aí, bom, obviamente que todo o processo de treinamento, né, de aprendizado, ele acontece exatamente como acontecia lá no LSTM. Eu não vou entrar muito no mérito aqui, porque esse é um processo ali bastante complexo, né? Então, bom, aqui, isso daqui é basicamente o conceito de encoder e decoder que a gente tem para classificação não, né? Na verdade, para texto, né? Uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui, porque isso vai fazer diferença no nosso próximo capítulo, é que tudo isso daqui, ele depende do tempo, né? Então veja que as informações de memória a minha próxima execução depende das condições de memória dessa execução. O meu decoder, ele precisa totalmente das informações do meu encoder de contexto, né? Então, eu tenho várias informações aqui, elas precisam ser encadeadas de fato. Eu preciso informar palavra por palavra
né, para que eu consiga ter ali meus inputs e os meus outputs. Exatamente por isso que eu não consigo paralelizar, né? As LSTMs são muito lentas, inclusive principalmente no treinamento, porque eu não consigo paralelizar esse processo de aprendizado, né? Então todo o processo ele é muito sequencial, então isso faz com que eu tenha um custo computacional bastante alto, né? Bom, quando a gente está falando aqui de imagens, né, das redes neurais convolucionais, em 2015, a gente teve um artigo, né, que apresenta aqui o UNet, né? Ele recebe esse nome porque ele tem esse desenho, né, de fato aqui em U, né? Mas basicamente também é uma condição ali de encoding e de decoding, né? Só que agora não mais aplicado às redes recorrentes, aos LSTMs, mas sim às redes neurais convolucionais, né? Basicamente o que eu tenho, essa primeira perna aqui do meu U, né? Basicamente são as convoluções, assim como já comentei ali no capítulo 3, né? Então são as convoluções, elas acontecendo, eu tenho as minhas convoluções dos meus max poolings, né? Até que eu tenho a classificação aqui, ou as entradas para fazer a classificação da minha imagem, né? E isso daqui, essa primeira perna, né, desse meu U, é o que a gente chama de um processo de encoding, né? Então eu estou codificando a minha informação, eu tinha uma imagem, eu codifico toda a minha informação, e essa informação ela seria ali depois entradas, né, para uma rede neural densa, né, de múltiplas camadas para fazer uma classificação. Mas a partir desse momento, né, que eu fiz todas as minhas convoluções, o que eu quero fazer é um processo inverso, né? Eu quero voltar a ter características das minhas informações lá da minha imagem original, né? Principalmente com o objetivo de segmentar algumas informações, né? Então, basicamente o que eu faço é, eu vou resolvendo aqui os meus processos de max pooling, fazendo um upconv, né, que a gente chama, ou seja, uma convolução inversa aqui, para que eu volte para aquelas características de informação que eu tinha anteriormente, sempre recebendo, né, então é até isso que está aqui nas setas em cinza, né, essa imagem, inclusive, é a imagem do próprio artigo, né, onde a cada iteração que eu vou fazendo, né, onde eu tinha feito max pooling e diminuído o meu volume de informação, eu estou aumentando de volta o meu volume de informação, ou seja, as informações que eu tenho dos meus pixels, né? E eu vou recebendo informações lá dos processos, né, anteriores. Eu vou recebendo cada vez mais informação, a cada vez que eu vou fazendo max pooling, eu vou verificando, né? Eu vou confrontando as minhas informações das minhas etapas anteriores para ver se o que eu estou selecionando de informação quando eu faço esse meu max pooling inverso, né? Se eu estou capturando ali todas as minhas informações da imagem, bom, com o objetivo, né? Claro aqui de pegar a segmentação ali dessa imagem, né? Então, como eu estou fazendo eu já tenho, né? Eu já tenho a identificação das imagens aqui na minha saída. E eu estou capturando essas informações. Cada vez que eu vou aumentando ali a minha resolução de pixels, né? De volta para a resolução de pixels da minha imagem original. Capturando essas informações camada a camada, eu consigo fazer essa identificação, né? Da região exata da imagem onde eu tenho as minhas informações. Quando como eu consigo fazer esse contorno ali da minha imagem, segmentando essa minha imagem, né? Eu tenho aqui até do artigo original, né? Que é uma segmentação de células, né? Então eu tenho a imagem original e como ele segmentou essa imagem original. Aqui uma outra configuração de células. E aqui eu tenho, né, uma segmentação de uma imagem urbana ali onde eu consigo identificar veículos, onde eu consigo identificar a pista, muros, a paisagem de a vegetação, né? Então eu consigo segmentar dentro da minha imagem ali completa todos esses agrupamentos, né? E é exatamente esse ponto, né, de segmentação de imagens onde essa UNet, né, ou onde o encoding e decoder eles funcionam muito bem junto às redes neurais convolucionais. Bom, pessoal, basicamente o vídeo de hoje são sobre esses dois temas, né? Tanto o encoding quanto o decoder, sobre as redes neurais convolucionais e sobre essas redes recorrentes, né? Que no caso são os LSTMs. E com base nesse conceito de encoder e decoder, a gente vem para falar sobre o próximo tema ali no próximo vídeo, que é o mecanismo, né, de atenção e as redes neurais dos tipos transformers, né? Que foram criadas ali pelo Google e dão um passo, né, além,
principalmente para resolver esse problema de paralelismo de processamento dos LSTMs, dos encoders e decoders com o LSTM, né? E a gente consegue treinar esses grandes modelos que a gente tem hoje, beleza?